Fala galera do canal Priority, tudo bom com vocês? Paulo André Mazzulotti aqui. E o tema do vídeo de hoje é o caso Ben Askren. Eu tava dando uma lida aqui no computador um pouco sobre esse caso, e esse caso é muito interessante porque ele traz à tona um assunto muito importante para quem quer vir morar aqui nos Estados Unidos e para quem já mora aqui nos Estados Unidos. É uma discussão muito interessante. Para quem não sabe, o Ben Askren, ele é um ex-lutador do UFC, um lutador que fez uma luta histórica dentro do UFC. Não foi muito boa para ele, afinal ele foi nocauteado, foi o nocaute mais rápido da história do UFC. Um nocaute que deixou famoso o Jorge Masvidal, depois viria a ser uma grande estrela do UFC. E ele, antes do UFC, ele conquistou o cinturão do Strikeforce e conquistou o cinturão do ONE. E para quem não sabe, há poucos dias atrás ele adquiriu uma Staphylococcus, que é uma bactéria que vem praticamente da sujeira do tatame, da sujeira das pessoas ali. Porque para quem não sabe, o grappling é uma luta agarrada, o wrestling também, ele é professor de wrestling de escola. E é muito triste porque quem treina jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos sabe que Staphylococcus é uma doença praticamente comum. Eu mesmo já tive algumas vezes. A última que eu tive foi pouco antes do Pan-Americano de Jiu-Jitsu, foi uma bem séria aqui no braço. Não sei se vai dar pra ver, mas tem um sinalzinho aqui. Eu tive que tirar, foi bastante pus, foi bem feio assim e dói muito. No caso dele, entrou na corrente sanguínea e foi pros pulmões, e ele teve que fazer um transplante duplo de pulmão. Mas quando ele foi atrás do insurance dele, que é o seguro de saúde, o seguro de saúde entrou em contato com o hospital e o hospital cobrou 2 milhões de dólares para fazer o duplo transplante de pulmão aqui do Ben Askren. O que aconteceu? Quando o hospital cobrou os 2 milhões de dólares, o seguro saúde falou para a família que não ia cobrir porque era muito cara, muito alto o valor. E aí a mulher dele, do Ben, colocou uma vaquinha na internet. No começo a vaquinha foi meio devagar, e aí do nada surgiu um doador anônimo, que hoje nós já sabemos quem é esse doador anônimo. É o Jake Paul, um atleta de boxe, youtuber, um dos grandes youtubers aqui da história dessa plataforma. E ele decidiu doar os 2 milhões até porque eles já fizeram uma luta exibicional. O Jake Paul nocauteou o Ben Askren. E é muito triste ver, porque olha a grande diferença entre o Ben Askren antes e agora ele depois aqui. Ele ficou com uma cara meio que irreconhecível mesmo. O Ben Askren é um cara que luta de 84 quilos, então normalmente ele deve pesar no seu normal uns 100 quilos, que é mais ou menos o meu peso. E agora ele está pesando 64 quilos, é inimaginável, realmente deve ter sido um sofrimento. Ele conseguiu, no caso dele, fazer o transplante de pulmão, mas se fosse uma pessoa menos conhecida, com menos influência, talvez não tivesse conseguido fazer esse transplante. E isso traz à tona um problema muito grande aqui nos Estados Unidos, que é a saúde. Você que mora nos Estados Unidos ou que pensa em vir morar aqui nos Estados Unidos, você precisa pensar bastante sobre a saúde. Porque às vezes que eu, por exemplo, dando meu depoimento aqui, que eu precisei da saúde aqui nos Estados Unidos, no meu caso, eu tive sorte porque o meu mestre, o Leonardo Vieira, o líder da Checkmate, ele tinha uma amizade dentro de um hospital, e ele conseguiu fazer que me colocassem lá para me fazer uma cirurgia de última hora, que foi uma cirurgia que eu tive que fazer na minha mão. Eu peguei 20 pontos na mão em 2019, logo que eu tinha chegado aqui. E se não fosse o Léo, eu tinha que ter pago 5 mil dólares para pegar 20 pontos na mão. Outro caso pessoal também foi o caso da minha esposa. Ela teve uma doença devido a asma e a gente levou ela em vários médicos, e nenhum dos médicos foi firme no diagnóstico, tanto que a gente teve que voltar ao Brasil. Eu tive que deixar ela um tempo no Brasil para que ela se recuperasse e voltasse forte. Então, na minha opinião, a saúde aqui dos Estados Unidos é muito cara e muito fraca, na minha opinião também. Uma das coisas que me fez gravar esse vídeo, eu tinha visto essa notícia do Ben Askren, mas eu não ia gravar porque pra mim era uma notícia só triste, não tinha muito o que falar sobre. Era um cara que tinha pego ali staph e infelizmente teve o azar da staph se alojar no pulmão, então eu não ia falar muito sobre ele. Mas eu assisti um vídeo do Renato Moicano e ele fala sobre o quanto é maléfico a relação entre o seguro de saúde e os hospitais. E ele usa um exemplo muito preciso, que é quando você precisa fazer um raio-x
e você vai pagar por conta própria, o hospital lhe cobra $100. Mas quando você vai fazer o mesmo raio-x e você coloca lá o seu seguro-saúde, o hospital cobra $1.000 ou mais pelo raio-x só porque é com o insurance, que é o seguro-saúde. Então existe uma relação macabra entre o seguro-saúde e os hospitais aqui nos Estados Unidos que deixa tudo muito caro. E quando você precisa de verdade, que é no caso do Ben Askren, eles não lhe ajudam. E se não fosse uma pessoa com influência na sociedade como é o Ben, esse cara teria morrido, ele teria deixado 3 filhos, ele teria deixado vários alunos, ele teria deixado a esposa, porque ninguém tem a empatia de pensar que aqui a saúde é muito cara e muito difícil. E além do mais, depois do Trump ter assumido e depois da lei One Big Beautiful Bill, muita coisa mudou na saúde, muitos benefícios que imigrantes ilegais tinham aqui foram perdidos, muitos benefícios que as próprias pessoas pobres aqui tinham foram perdidos. Então realmente a saúde que já era difícil aqui se tornou mais difícil depois da era Trump. E esse caso aqui do Ben Askren, ele não é só trágico pelo fato de ter sido uma coisa que relativamente é simples e comum, que é Staphylococcus, como eu disse, eu mesmo já tive algumas vezes, mas ele também é trágico porque ele demonstra o quão a falta de desumanidade entre os hospitais e esse seguro-saúde, como eu disse. Se o Ben Askren ele não fosse uma pessoa pública, uma pessoa conhecida, ele teria morrido. E isso demonstra muito aqui como é perigoso você não se preocupar com a saúde aqui dos Estados Unidos. Por isso que eu sempre falo, sempre bato muito na tecla, e sempre vou bater na tecla aqui, principalmente nesses vídeos, que você tem que, se você quiser vir morar aqui nos Estados Unidos, você tem que pensar no seu visto, você não pode ficar ilegal. Cada vez menos você pode. Antigamente os ilegais tinham mais direitos, agora eles têm menos direito, então não confie. A saúde daqui realmente não dá para confiar muito, principalmente se você realmente precisar. Então tenha sempre seu visto ali, sempre preparado para que se você precisar voltar para o Brasil e precisar do SUS, você vai lá e precise, como minha esposa precisou. Por mais é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui livremente, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa seu like e até a próxima. É nóis.